Mário Gomes. Recentemente, a péssima situação de Mário Gomes fez com que o público voltasse a se lembrar dele. Conhecido por seus trabalhos na televisão, o ator tem um currículo extenso, já participou de mais de 30 telenovelas brasileiras. Ainda assim, Gomes passou anos sem conseguir novos trabalhos como ator e, como consequência, acabou perdendo tudo. Para sobreviver, teve de se mudar para a periferia do Rio e vender sanduíches na praia. Talvez sua situação tenha melhorado um pouco depois que o contrataram para Tempo de Amar. Rafael Ilha. Ele fez sucesso nos anos 1980 como membro do grupo musical Polegar. No entanto, Rafael Ilha passou por um período de trevas, envolveu-se com o universo das drogas e outras polêmicas, chegando até mesmo a participar do tráfico de entorpecentes. Segundo o ex-músico, essa foi uma fase marcada por acontecimentos traumáticos e pela perda de sua fortuna. Depois de passar por várias detenções e internações em clínicas para dependentes químicos, ele agora parece estar numa situação bem melhor. Rayane Moraes. Dona de um charme irresistível, Rayane Moraes se tornou famosa por sua presença em concursos de beleza e por seu envolvimento com o cantor latino. Ela e o artista chegaram a se casar, mas logo se divorciaram. Para aumentar ainda mais sua visibilidade, Rayane acabou aceitando o convite para participar do reality A Fazenda, na Record. Mas, mesmo com tanto sucesso, ela não soube administrar as finanças e precisou pedir a ajuda de familiares e amigos. Que tristeza! Débora Esbolete. Leitores mais experientes devem se lembrar do saudoso programa Clube do Bolinha, exibido nas décadas de 1980 e 1990. No programa, Débora trabalhava com dançarina, animando a plateia e os telespectadores. Contudo, a artista viu sua vida mudar da água para o vinho depois que a atração deixou de ir ao ar. A situação se tornou extrema em 2016, com Débora tendo de trabalhar como faxineira e cabeleireira para pagar as contas. Ao que tudo indica, ela continua com dificuldades. Dado Dolabella. Dado Dolabella se tornou conhecido tanto por seu trabalho quanto pelo temperamento. Além de ator e cantor, ele é um homem de pavio curto. No passado, envolveu-se em diversos escândalos, cometendo agressões físicas e contraindo dívidas. Mas o karma volta, por causa das dívidas e da violência. Dado sujou o nome e teve de passar um tempo na cadeia. Ele só saiu depois de pagar 196 milhares de reais. Mas logo tentou recuperar o dinheiro pedindo ajuda aos fãs, mesmo tendo ganhado R$1 milhão em 2009. Quando venceu o reality A Fazenda, Maurício Matar, ele provocou suspiros apaixonados e ganhou inúmeros fãs nos anos 1990, quando sua carreira de ator estava decolando. Além de galã das novelas brasileiras, Maurício Matar era sempre notícia e a mídia adorava explorar seus namoros com mulheres também famosas. No entanto, as coisas mudaram depois que ele se envolveu em escândalos, foi processado pela filha, a quem devia pensões, e brigou com um motoboy no trânsito. Assim, Maurício foi perdendo espaço na TV e a carteira foi ficando mais vazia. Emerson Fittipaldi. Quem não conhece o icônico Emerson Fittipaldi? Ele foi um famoso piloto de Fórmula 1, chegando a se tornar bicampeão mundial na década de 1970. Mas a situação dele se complicou com o passar do tempo e, atualmente, o ex-piloto tem mais de 60 ações tramitando pelos tribunais de São Paulo, bancos, instituições governamentais e empresários o acusam de estar em dívida com eles. Para evitar repercussões ainda mais negativas,
Fittipaldi publicou uma nota oficial, prometendo pagar tudo o que deve. Esperamos que não seja uma promessa vazia. Sandro Pedroso. Sandro Pedroso é uma celebridade que também luta para solucionar os problemas financeiros. Ele se tornou famoso por fazer parte do elenco de algumas novelas da Globo e da Record e, mais recentemente, participou no reality A Fazenda. Mas ele teve de se virar também como garçom, para pagar as contas. Depois de Susana Vieira, o artista acabou se casando com a filha do cantor Leonardo. Mas o casal se separou em 2020. Será que, depois de tantas investidas no universo do entretenimento, a situação de Sandro melhorou? Roy Rossello, como outras celebridades que fizeram sucesso nos anos 1980. Rossello acabou tendo problemas com as finanças e perdendo boa parte de sua fortuna. Para quem não lembra, ele fez parte do grupo Menudo, banda de muito sucesso naquele período. No entanto, o sucesso de Roy Rossello não garantiu estabilidade financeira para sobreviver. Ele teve até que trabalhar como vendedor de bijuterias. Durante sua participação no reality A Fazenda, o famoso teve de deixar o programa por um dia para pagar as dívidas. Ricardo Costa. Assim como outros integrantes do Grupo Polegar, o artista é um exemplo de quem conheceu os benefícios da fama. O grupo fez sucesso no passado, mas acabou caindo no esquecimento. Da mesma forma, Ricardo Costa passou por diversos problemas pessoais depois que saiu da banda. A certa altura, na tentativa de melhorar sua situação, ele se sujeitou a pedir dinheiro aos fãs no Facebook. Para sobreviver, Ricardo começou a vender lanches num trailer em São Paulo, mas ainda conta com a ajuda de fãs e amigos. Dedé Santana. Dedé foi um fenômeno da comédia na televisão brasileira, nos anos 1980 e 1990. Ele fez parte do elenco de Os Trapalhões, na Rede Globo. Entretanto, o comediante encontrou muitas dificuldades depois que o programa terminou, devido à má administração de suas finanças. Dedé precisou pedir ajuda a muitas pessoas, inclusive ao famoso Didi. Em 2016, ele precisou até vender uma casa em Santa Catarina para conseguir arcar com as dívidas e terminar o pagamento de outra casa no Rio, sem contrato com grandes emissoras. Ele continua na luta. Sérgio Rondiakoff, o cabeção de Malhação. Ele se tornou muito conhecido no Brasil depois que interpretou o personagem Cabeção na novela Malhação. Embora tenha provado seu talento como ator, Sérgio Rondiakoff teve problemas para seguir na profissão. Por isso, viveu nos Estados Unidos por algum tempo, onde trabalhou num restaurante por cerca de 7 meses. Em seguida, Sérgio retornou às terras brasileiras para lutar por seus sonhos. Felizmente, em 2014, ele conseguiu uma oportunidade como repórter do Vídeo Show, também na Globo. Domini se tornou popular depois de sua participação no Big Brother Brasil 3. Mas, apesar de ter vencido a competição e ganhado o cobiçado prêmio de 500 milhares de reais, ele não conseguiu administrar bem a fortuna. Domini chegou a participar do reality mais uma vez, em 2013, mas logo foi eliminado. Ele se arriscou na política, candidatando-se a vereador, e na música, tentando formar uma dupla sertaneja. Como esses planos falharam, passou a vender cosméticos com sua esposa. Hoje, o casal complementa a renda com palestras sobre empreendedorismo.
Marcos Winter. Marcos Winter, para quem não sabe, foi um ator que fez bastante sucesso há alguns anos. Era galã das novelas da Globo e sua presença nas telas arrancava suspiros dos telespectadores. Em 2010, no entanto, ele teve sérias dificuldades financeiras e passou cerca de 5 anos sem trabalhar. Para pagar suas dívidas, Marcos precisou vender sua mansão no Rio de Janeiro. Mas as coisas parecem estar melhorando para o artista. Felizmente, ele conseguiu trabalhos na HBO e na Record TV. Marcelo Barros. Para algumas pessoas, a vida de artista acaba perdendo o sentido. Foi o caso de Marcelo Barros, que aparentemente abriu mão da profissão de ator. Hoje em dia, o ex-global mora numa mansão na ilha de Itacuruçá. Segundo o colunista Léo Dias, essa mansão pertence, na verdade, ao famoso diretor Jorge Fernando, que tem uma relação muito próxima com Marcelo. Em 2012, o recluso ator fez sua última aparição na TV, em Guerra dos Sexos, interpretando o personagem Montanha Duncrésio. Rodolfo Almeida. Rodolfo era uma das atrações principais do programa Domingo Legal, no fim dos anos 1990. Junto de seu fiel companheiro E.T., a dupla fez sucesso no ramo do entretenimento. Até que a situação mudou, finalizado o contrato com o SBT. Rodolfo não conseguiu novos trabalhos e precisou migrar para o setor de cultivo de hortaliças orgânicas. Recentemente, a vida de Rodolfo mudou novamente. Ele encerrou o processo trabalhista que movia contra o SBT e recebeu uma indenização milionária por parte da emissora. Marcos Oliver. O bonitão do Marcos Oliver teve seu momento de fama há alguns anos, quando participou de programas de TV, como a sexta edição de A Fazenda e Teste de Fidelidade. Mas, assim como outras celebridades B, ele não conseguiu manter nem a fama, nem a grana. Para sobreviver, Marcos trabalhou como vitrine viva em lojas da capital paulista. Além disso, ele foi preso por não pagar a pensão da filha e só concede entrevistas se o cachê for maior que R$ 1.000. Theo Becker. Theo Becker se tornou popular por sua atuação em Os Mutantes, 2008, e por sua carreira como modelo e cantor, independentemente de qual área artística. A verdade é que ele não conseguiu se dar bem em nenhuma. Como tantas outras celebridades, Theo foi parar no reality A Fazenda, programa no qual causou grandes polêmicas e arruinou a própria carreira. Depois do reality, ele não conseguiu novas oportunidades e precisou implorar por trabalho. Até que conseguiu um papel em Lia, na Record. Cantora Sol. Para quem não lembra, Sol foi um sucesso durante os anos 1980 e 1990. A cantora costumava aparecer em programas de auditório e, rivalizando-se com Gretchen, disputava a atenção do público brasileiro. Sol chegou a ter uma cobertura no bairro Morumbi, situado na zona nobre de São Paulo. Mas as dívidas arruinaram sua vida luxuosa. Recentemente, descobriu-se que a artista vivia em uma pensão e precisava de ajuda judicial. Seu objetivo era recuperar parte dos bens que havia perdido.
Sander Meka ex-grupo Twitter. Nos anos 2000, Sander Meka foi um fenômeno entre o público adolescente. Ainda assim, hoje, o ex-integrante do grupo Twister precisa cantar no metrô para conseguir se manter. Em declarações recentes, Sander afirmou que aprecia a nova vida como artista independente, segundo ele. Quando ainda estava na banda, não tinha nenhuma autonomia e era constantemente monitorado pelos produtores. Há algum tempo, o músico teve problemas sérios com tráfico de drogas, chegando a ficar preso por 2 anos. Neuza Borges. Recentemente, a atriz Neuza Borges declarou publicamente seu desconforto pelo fato de estar desempregada. Ela desabafou nos programas Super Pop e no A Tarde é Sua, lamentando a falta de trabalho e o fato de que a mídia se esquece de falar sobre os artistas pobres. A atriz recorda que possui mais de 30 novelas no currículo e que, para pagar as contas, não se importa de fazer empregada ou escrava, aliás. Tema bastante polêmico, considerando o contexto do movimento Black Lives Matter e os recentes crimes raciais no Brasil. Gretchen. Há décadas, Gretchen já se apresentava nos palcos e nas telas de todo o Brasil, fazendo sucesso por onde passava. Mas, apesar da fama, a celebridade já afirmou que é uma pessoa normal e que está procurando empregos comuns, como faxineira ou babá. As declarações causaram espanto, mas aparentemente Gretchen estava sendo sincera. A rainha do rebolado foi fotografada trabalhando como garçonete em um café nos Estados Unidos, e mais recentemente fundou uma loja de produtos típicos do Brasil. Joana Fon. Outra vez, provamos que os famosos nem sempre têm dinheiro sobrando. A atriz Joana Fon é mais uma estrela global que precisou engolir o orgulho e pedir trabalho publicamente em 2016. Ela denunciou a falta de oportunidades na TV e solicitou ajuda aos amigos. Por sorte, Joana acabou conseguindo um convite para atuar na 3ª temporada de Sob Pressão, dando vida à personagem de uma freira. Que você tenha muitas e muitas novas chances, Joana. Norma Bloom. É impressionante como o mercado de trabalho brasileiro, muitas vezes, despreza profissionais mais velhos. Ainda que Norma Bloom tenha longa experiência como atriz, tradutora e escritora, ela afirmou que ainda luta para conseguir trabalhar. Num post do Facebook, a artista escreveu sobre sua extensa carreira, são mais de 65 anos na estrada, e lamentou o fato de não ser chamada para novos projetos. Além do talento para a arte dramática, Norma é poliglota, fala português, inglês, francês e alemão. João Velho. O filho de Cissa Guimarães se tornou bastante conhecido em 2004, quando participou da novela Malhação e contracenou com Marjorie este ano. Porém, a situação econômica de João Velho não parece ser das melhores, já que ele também recorreu às redes sociais para pedir ajuda financeira aos seguidores. No Facebook, o ator postou que estava sem trabalho e que gostaria de receber propostas relacionadas à atuação ou à música. E deu certo. João logo conseguiu papéis em novelas da Globo e da Record. Giovanna Gold. Mais uma artista em dificuldades financeiras. Giovanna Gold fez sucesso nos anos 1990.
Ela fez parte do elenco de clássicos da teledramaturgia brasileira, como Pantanal, Mulheres de Areia e A Viagem. Segundo a atriz, uma das razões pelas quais sua situação não vai bem tem relação com o SBT. Giovanna não teria recebido seus direitos de imagem quando a emissora reprisou a novela Chiquititas. Recentemente, ela revelou usar as redes sociais para pedir emprego aos colegas de profissão. Alan Souza Lima, em 2016, quando ainda participava de A Regra do Jogo, o ator foi ao Facebook pedir a ajuda de amigos. Interpretando um funkeiro na novela da Globo, Alan Souza Lima já estava preocupado com os próximos meses e com os boletos. Segundo o ator, seu contrato estava chegando ao fim e ele já estava correndo atrás do pão de cada dia. Parece que a tática de Alan funcionou, pois ele conseguiu um papel em Novo Mundo e em algumas produções da Record. Marcelo Beni e Charles Guttenberg. Você se lembra da dupla Rapadura e Bananinha? Do programa A Praça é Nossa. Os personagens eram interpretados pelos comediantes Charles Guttenberg e Marcelo Beni, que foram demitidos do SBT após 15 anos de trabalho na emissora. Depois de tanto tempo de estabilidade, os humoristas tiveram de voltar à luta para conquistar novas oportunidades. Publicaram um vídeo nas redes sociais, colocando-se à disposição de outras emissoras, como a Globo e a Record. Renner, da dupla Rick e Renner. Apesar do sucesso, algumas polêmicas acabaram afetando a condição financeira de um dos membros da dupla de sertanejo. Durante uma entrevista no Domingo Espetacular Record, Renner revelou que vive em situação dramática e que sua família não tem nada para comer. O cantor disse que frequentemente precisa pedir dinheiro aos amigos. Rick e Renner se separaram há alguns anos, depois de muitas polêmicas. Numa delas, Renner teve um acidente de carro e foi o responsável pela morte de 2 pessoas. Vivendo com discrição, o cantor tenta se recuperar. Pepe e Neném, dupla de sucesso nos anos 1990. Pepe e Neném têm passado por inúmeros problemas financeiros. As cantoras caíram no esquecimento depois de alguns sucessos no cenário musical brasileiro. A situação delas se complicou em 2013, quando foram despejadas de um apartamento, cujo aluguel estava atrasado há meses. Na mesma época, o irmão delas faleceu e, se não fosse pela ajuda do ator Dudu Ramos, elas não conseguiriam pagar pelo funeral. Pepe e Neném também foram acusadas de não pagarem uma corrida de táxi, no valor de R$ 250. Narjara Tureta, conhecida por seu trabalho como Zildete em O Outro Lado do Paraíso, a atriz também declarou que a vida de artista não é fácil. Em entrevista recente para o jornal O Dia, a simpática Narjara Tureta contou que precisou se arriscar em outras áreas, enquanto não conseguia novos trabalhos como atriz. Embora afirme que só se realiza completamente quando está em cena, Narjara teve de vender água de coco e trabalhar no setor de turismo para manter as contas em dia. Francisco Carvalho,
Dessa vez, o desabafo não foi feito no Facebook, e sim no Twitter. Em 2014, Francisco Carvalho publicou um apelo na rede social, explicando sua difícil situação. O ator mencionou a dificuldade em conseguir novos trabalhos na televisão, desde o fim da novela Salve Jorge, na qual ele interpretava o personagem Seu Galdino. Mas as contas atrasadas logo foram pagas, já que Francisco conseguiu outros papéis em novelas da Globo, como Velho Chico e O Outro Lado do Paraíso. Maria Gladys, com dívidas e alguns problemas de saúde. A atriz Maria Gladys também necessitou da ajuda de muita gente. Recentemente, enquanto ela estava vivendo no interior de Minas Gerais, precisou de dinheiro para viajar ao Rio. Segundo a artista, ela precisava ir ao médico e resolver questões ligadas à sua aposentadoria, mas estava sem um tostão. Os amigos se sensibilizaram e fizeram uma vaquinha online. Além disso, Miguel Falabella interveio e a convidou para atuar em Sexo e as Negas e Pé na Cova. Chimbinha. Chimbinha fez muito sucesso com sua ex-esposa, Joelma, durante o período de atividades da banda Calypso. No entanto, depois do polêmico divórcio do casal, o cantor se viu numa situação financeira bastante complicada. Segundo o portal Extra, Chimbinha estava devendo valores que ultrapassavam os 500 milhares de reais para o banco. A dívida exorbitante se tornou ainda pior quando o cantor teve de lidar com outras pendências financeiras relacionadas às empresas que tinha com a ex-mulher. Serguei. Serguei foi uma figura icônica para o rock brasileiro. O artista fez muito sucesso nos anos 1960, chamando a atenção por seu visual andrógeno e atitude ousada. Mas, assim como outras celebridades, o roqueiro caiu no esquecimento e se afundou em dívidas. Para piorar, ele teve sérios problemas de saúde. Em 2016, em entrevista ao Gugu, Serguei revelou que ganhava uma pequena aposentadoria e que o dinheiro não era o suficiente para arcar com suas despesas. Infelizmente, o artista faleceu em 2019, mas deixou seu legado para a cena do rock no Brasil. Kelina. Em 2006, ela se tornou conhecida por sua participação no seriado Antônia, da Globo. No entanto, depois que a série acabou, Kelina não ganhou mais nenhum trabalho. A falta de sorte fez com que a celebridade entrasse em depressão, fato que revelou em 2013. No ano seguinte, Kelina apareceu em um programa, no qual se queixava da falta de oportunidades e as dificuldades financeiras decorrentes disso. Então, o programa conseguiu um contrato para que ela cantasse em bares. Depois disso, ela também foi convidada para o reality A Fazenda. Mussunzinho. Ele se tornou conhecido depois de atuar na novela Caminho das Índias, transmitida pela Rede Globo em 2009. Carinhosamente apelidado de Mussunzinho, o filho do humorista Mussum, dos Trapalhões, também passou por muitas dificuldades. Em 2011, no A Tarde é Sua, Mussunzinho revelou a Sônia Abrão que estava tendo problemas para conseguir novos trabalhos. O ator disse, ainda, que sentia falta de atuar e estava pronto para o próximo papel. E Glória Pérez ouviu. Pouco depois, ele foi chamado para Salve Jorge.